achei interessante nós trocar essa ideia rapidinho e eu mostrar para vocês. Primeiro, que é uma coisa que a gente implanta nos clientes, regulamento interno. Quem já foi comigo? Tu foi na Delazer também? Foi na Delazer e na Debet. Isso, nos dois tu foi, né? Isso aí, então a Lúcia foi junto com implantar, ela ouviu como é que a gente explica e tal, mas tudo nasce assim, ó. Qual que é a interação da medicina do trabalho com os atestados médicos, tá? Ou seja, como é que o médico do trabalho ele pode se reportar às questões externas da empresa? O médico do trabalho não é só para carimbar aso e emitir o CMSO. Em tese, o médico do trabalho precisa analisar todo o contexto de saúde do trabalhador e estudar se nesse contexto tem alguma interação com os riscos da empresa ou não. É uma prerrogativa do médico do trabalho. Entendeu? Pô, as pessoas estão botando atestado. Esses atestados têm relação com a empresa? Sim ou não? Se sim, tem que ver por que e tomar as medidas necessárias, tá? Perguntas. O médico do trabalho pode reduzir dias de atestado de um atestado com um outro médico teu? Imagina que um ortopedista, tá? O cara chega lá, tá com um problema no pulso, sei lá. E aí o médico diz, não, esse teu problema no pulso, tá inflamado, vou te dar medicação, tu precisa 10 dias para curar esse teu pulso. E aí dá um atestado de 10 dias. E aí chega na empresa e se atestar de 10 dias. O médico do trabalho pode reduzir esses dias de atestado? Ele vai avaliar o funcionário para ver se pode. E se o funcionário tiver apto, acho que ele pode, né? Pode ou não pode? Bom, um especialista, um ortopedista, um traumatologista, deu um atestado dizendo 10 dias para o teu pulso ficar bom. O médico do trabalho pode olhar e dizer não, fica 3 e depois já pode voltar para o trabalho. Eu acho que se ele tiver apto, acho que pode. Eu acredito que não, porque é um especialista, né, da área que avaliou o funcionário para aquela especialidade dele, ele, né, estudou para aquilo ali, então ele entende que o funcionário precisa ficar tanto dia afastado, porque é especialista, né, então o médico do trabalho acho que só avalia e acompanha. Uma boa tese. Qual é a tua tese contrária? A minha tese é que se ele tiver apto, que o médico do trabalho viu que ele pode fazer aquela atividade, eu acho que daqui a pouco ele pode tirar assim o atestado dele, até porque ele viu que ele está apto. Também concordo. Boa tese também. E agora qual tá certa? Eu acho que nas duas estão certas, não? Tem duas certas. O Edil é noite. Ou tu tá grávida ou tu não tá grávida. Não existe meia grávida, né? Tem coisas que não tem como ser as duas coisas. Apesar que hoje em dia a gente já não sabe mais, né? Ou o médico avalia, bom. É que eu tive uma experiência no passado com questão de especialista mesmo. Né? O médico do trabalho, ele não quis reduzir o atestado, não quis mexer nos dias, porque era um especialista que tinha avaliado, né? Mas aí eu acho que é do médico do trabalho avaliar, né? Mas a gente encaminhou para o médico. Parabéns, resposta certa. O médico pode. O médico do trabalho, ele pode reduzir os dias de atestado, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Aonde que a gente entende o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito entre o trabalhador e a empresa, tá? Questões de saúde do trabalhador e empresa. Na resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, número 2323 de 2022. Essa resolução, ela dispõe sobre as normas específicas para médicos que atendem o trabalhador. Quem são os médicos que podem atender o trabalhador? O médico do trabalho, né? O perito do INSS, quando ele vai sair de benefício, então é outro médico que pode estar atendendo um trabalhador, e qualquer outro médico externo, que são os médicos assistentes, que a gente chama, que dão assistência, que assistem o trabalhador, né? Então, sabe que teve um caso, eu trabalhava, e aí eu tenho amidalite, né? Então, aí eu fui na UPA, eles me deram antibiótico, tudo, e me deram, eu acho que foi 7 dias. E aí lá pelo 3º dia eles falaram assim, não, Bruno, tem que voltar pra loja, tá precisando. Eu falei, olha, eu tô ruim ainda, só que eu não tô mais com sintomas, né? Mas tipo, eu tava sentindo a garganta ainda. Aí na época eu fui na clínica São Vicente, que era prestador de serviço dele, e a médica, acho que era Thaís, pelo que se não me engano, ela falou, não, tá liberada pra trabalhar, só vou te trocar o teu antibiótico. Beleza. E aí, digamos, o meu atestado de 7 dias foi pra 3 dias. Eu só 3 dias em casa. Tranquilo, voltei a trabalhar, tava sentindo a garganta, mas não tava mais com... Mas assim, aquilo te tornava incapaz pra tua atividade? Logo, sim. Pois é, nos primeiros dias sim, mas e a partir do Depois quarto? não. Eu até falei, não, eu tô tranquilo pra trabalhar, tipo, eu só não consigo falar muito. Agora, se tu fosse atendente de call center, aí tu ia ter condições? Não sei. Aí, tu fica o dia inteiro, call center não, aí não. Não, aí não.
Tu fica sentado o dia inteiro atendendo ligação, cliente, aí não, Não, mas era entendeu? um atendimento normal, era uma loja normal, assim, não. Aí que tá, esse é o ponto. O médico do trabalho faz essa avaliação. O teu atual estado de saúde é compatível com atividades no teu trabalho ou não? O que eu quero dizer com isso? Tá indo para a questão do cara do pulso lá de 10 dias. O que um especialista ortopedista avalia? Olha, a tua inflamação, pela tua lesão, pela tua não sei o que, vai levar 10 dias para curar e ficar 100%. Essa é a constatação do ortopedista, né? 10 dias. Então, vou te dar um atestado de 10 dias. Só que ele sabe qual é a atividade que o cara faz na empresa? Ah, talvez tá com muita dor, ele tá agudo ainda, 2 dias, 3 dias, porque a pessoa não consegue nem fazer quase nada. Beleza, você não consegue nem se concentrar, talvez, né? Porque ainda tá incomodando muito. Fica aí em repouso. A partir do 4º dia já não tá doendo tanto assim, só não pode fazer esforço ainda. Agora, a atividade da pessoa exige esforço, ele é porteiro. Entendeu? Ele bota um negocinho que ele imobiliza, talvez, sei lá, ou nem bota nada, que a mesma esforço físico que ele vai fazer na portaria da empresa, que é 0, é o que ele vai fazer em casa 10 dias. O que impede ele de, com a outra mão, abrir o portão do carro, entrar na empresa, dar bom dia para as pessoas, atender o telefone, pegar, anotar na prancheta com a mão que ele escreve, a não ser que seja a mão que não escreve, mas ele só não vai poder escrever, também vai ter as limitações, as restrições. Anotar ali o CPF de quem está acessando a empresa, orientar aonde que é o setor de quem está chegando. O que uma dorzinha no pulso ali que ele está tomando remédio para melhorar incapacita totalmente. Talvez até tenha uma incapacidade parcial, tem uma restrição, mas isso não quer dizer que a pessoa está incapaz do trabalho. Entendeu a diferença do especialista e do médico do trabalho? O especialista, ele é especialista naquele negócio. É o dermatologista da pele, é o ortopedista do osso, é o sei láista do sei lá o quê. Então ele sabe quanto tempo leva para curar aquele problema. E o médico do trabalho, ele consegue relacionar-se mesmo com aquela restrição, se é total ou se é parcial, sendo parcial, se ainda com essa restrição parcial é compatível com a atividade ou não. Então a Bruna já estava melhor no 4º dia, já não doía tanto, já só tinha que continuar a medicação. É compatível ela voltar ao trabalho? Depende, qual é o trabalho? Não, se ela não precisar falar constantemente, se ela puder fazer outras atividades de suporte ali para a equipe, beleza, ela pode voltar, porque não está incomodando tanto ela assim. Agora não, ela volta, mas ela vai ter que falar o dia inteiro, forçando ali a garganta que estava inflamada. Não, aí não dá. Então é essa avaliação que o médico do trabalho faz, tá? Ah, não pode. Com base em que? Qual é a fonte? Arial 12? Não, a gente tem que ter fonte do que a gente afirma, né? Então, quem dita essas regras todas é o Conselho Federal de Medicina com essa resolução 2323, tá? Eu tenho até um que eu uso para aula, porque é grifadinho já para facilitar. Então, olha só. Uma das prerrogativas do médico é promover a discussão clínica com o especialista assistente e propor mudanças no contexto de trabalho e melhorar os resultados do tratamento. Então, é uma prerrogativa do médico. Bom, eu quero entender qual é o problema da Bruna. No caso, foi uma inflamação na garganta. Dificilmente vai ter alguma coisa a ver com o trabalho. Não sei se tem algum químico ali envolvido, sei lá, né? Mas no caso dela, acho que não, que era uma lógica. Mas, se tiver alguma relação com o trabalho, eu quero entender o que gerou aquela incapacidade para propor mudanças no contexto de trabalho e melhorar o tratamento e evitar que aconteça de novo com aquela pessoa ou com outra pessoa. Entende? Então, essa é uma das prerrogativas do médico. Inclusive, o médico do trabalho pode discordar dos termos do atestado médico emitido por outro médico. Não, eu discordo que precisa 10 dias. Precisa 3. Passou a fase mais aguda ali de dor, de desconforto, agora é só esperar e inflamar mesmo, continuar com o medicamento. Então já pode voltar a trabalhar, só que está restrito para essa atividade. Não pode fazer esforço físico, não pode isso, não pode aquilo. Beleza. Registra isso em prontuário, justificando a discordância e vida que segue. E olha só, onde é que está? Ó, e aqui no artigo 4º, complementa o artigo 1º, que fala que compete ao médico do trabalho avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinar funções e ambientes, propondo a alocação para trabalhos compatíveis com o seu atual estado de saúde, orientando tanto o empregador como a chefia. Entendeu? Então essa é uma prerrogativa do médico. Beleza? Primeira pergunta, então, matamos, né? O médico pode discordar de um atestado externo? Pode. Vocês vão entender por onde é que nós vamos chegar com isso, que é o regulamento que a gente implanta nos clientes, tá? Beleza. Segunda, o médico do trabalho pode exigir um documento formal do médico que emitiu o atestado? Por exemplo, vem um atestado sem CID, que é muito comum, né, nas empresas.
ele pode apertar o médico assistente e falar assim, não, veio aqui o atestado, sem CID, sem nada, o paciente não. Outra pergunta, a empresa pode exigir que o trabalhador coloque o CID no atestado para saber qual é o motivo? Pode obrigar a botar o CID no atestado? Não. Agora, de médico para médico, existe sigilo médico? Não, porque é médico. Entendeu? Então, o que a empresa pode fazer é ter um médico, por parte da empresa, que pode tanto consultar o paciente, como solicitar informações para o médico que emitiu o atestado. Ah, mas o sigilo médico é entre médicos? Tá tudo certo. E não é uma prerrogativa do médico do trabalho, inclusive, entender por que aquela pessoa se afastou? Pô, e se foi relacionado ao trabalho? Eu não sei. Já que não tem CID, já que não tem nada, ou eu vou chamar a pessoa para consultar, ou eu vou solicitar as informações para o médico que emitiu o atestado. Para mim poder cumprir o meu papel de médico do trabalho e ver se tem alguma coisa a ver com o trabalho e, eventualmente, até mudar o contexto de trabalho da pessoa. Solicitar alguma medida de controle, pedir que o pessoal da segurança reavalie o posto de trabalho, solicitar uma avaliação ergonômica do posto de trabalho. Pô, problema na coluna. Pode ter a ver com o trabalho? Ela está lá na esteira de calçado lá o dia inteiro. Bom, então vou pedir para o pessoal da segurança que faça uma avaliação ergonômica para determinar se pode ter causa do trabalho ou não. Só que como é que eu vou saber isso se chega um atestado de 7 dias sem CID, sem nada? Entenderam? Então tá tudo embasado em norma técnica. Nós fazemos isso para reduzir o absenteísmo da empresa? Também. A gente faz isso, quem sabe tem muito atestadinho fajuto? Também. Hoje de manhã tem um atestado ali de 3 dias que a pessoa falou verbalmente, é que eu levei meu filho no pediatra, e aí ele vai ficar 3 dias em casa, não pode ir pra creche, e aí eu também não posso perder 3 dias de salário, aí eu pedi pro médico um atestado pra mim, e o médico deu o atestado sem CID. O que nós vamos fazer? Doutor, me diga por que a pessoa tem capaz de trabalho. Porque acompanhar filho em consulta é uma vez por ano, que a empresa é obrigada a abonar no dia. Depois não é mais. Aí vai da empresa, entendeu? Nós aqui, por exemplo, a gente nunca descontou nada, entendeu? Mas aí é filosofia nossa. Com a nossa equipe a gente quer ser, né, sempre dar um algo a mais e não ser restritivo, né? Agora as empresas são obrigadas, eu vou ter 30 dias de atestado no ano, tiro uma férias a mais, né? E a criança não tem pai, como é que fica? Entende? Imagina uma empresa que tem 2.000 funcionários. Aqui a nossa equipe é pequena, a gente se conhece, a gente sabe, né? Realmente a gente se ajuda. Agora imagina 2.000 pessoas. E outra que tem muito atestado fajuto. Tem uma cidade aqui do Vale do Taquari que tem um médico famoso. Era essa cidade. Eles falam nomes. Nem fala nomes, assim, a gente sabe. Como é que ele, não sei como é que ele tem o CRM dele. Sabe por quê? Porque tem muito médico bunda mole. Tu sabe que o cara é mequetrefe, tu sabe que ele vende atestado e ninguém peita. Até chegar um dia numa EMED da vida, que a gente vai dizer, não, aqui o nosso médico vai querer saber. E outra, nós não estamos assim para contradizer. Médico não pode contrariar médico. Quem disse? Tem muito essa, né? Um médico não pode contrariar o outro. Mas lá quando Mas é será que é muito só lá que pequena existe cidade, isso? é assim. Que vende capaz, Aqui tem não uns 3, filha. Não, tem Escolhe. tanto. Tem o mais barato e o mais caro ainda. Assim, ó, profissional corrupto, profissional picareta, tem em qualquer lugar e em qualquer segmento. É médico, é engenheiro, não tem técnico de segurança que vende certificado? Tem todo canto. Não tem posto de gasolina que bota álcool na gasolina para vender e tem mais lucro? Tem. Não tem mecânico que compra peça roubada do desmanche? Tem. Então, assim, ó, picareta, sem vergonha, gente corrupta, existe em qualquer lugar, em qualquer segmento. Entende? Só que nós, embasado tecnicamente, a gente vai apertando, a gente não vai fazer nada, a gente vai descer no mesmo nível deles de fazer coisas ilegais para conter isso aí, né? Poderia mandar o Tonhão lá, ter uma conversa com ele, de pagar R$500, ele vai lá com o Trabuco e diz assim, se eu emitir mais um testado lá para minha empresa, poderia, mas é melhor não fazer, né? Então, porque senão a gente vai se igualar a esse pessoal. Mas enfim, tá? Voltando. É isso. Então, o médico pode discordar de atestados. E qual foi a outra pergunta que eu fiz? Me esqueci. Do CID. Do CID. Então, o CID é obrigatório constar, a empresa pode exigir? Não. Agora, não havendo CID, e a empresa preocupada em avaliar se pode ter relação com o trabalho ou não, pode tanto chamar a pessoa para uma consulta, convocar a pessoa para uma consulta, faz parte do PCMSO, não faz? Os cuidados com os agravos da saúde, etc. Então,
E a empresa que está custeando, ninguém está cobrando nada da pessoa, a empresa está custeando, está pagando uma hora médica, inclusive, para tomar um cuidado com a saúde da pessoa, entender se não tem relação com o trabalho. Deixa eu fechar essa merda já que senão... Talvez na esposa, se não é a esposa, eu fecho. Pronto. Entenderam? E nesse sentido, assim, a empresa, outra pergunta, a empresa pode exigir um prazo máximo para entregar um atestado médico? Por exemplo, eu estou 5 dias em casa, sumi, não apareço para trabalhar, apareço no 6º dia, ela toma, tá aqui meu atestado. E a empresa pode dizer, não vou aceitar o teu atestado. Sim ou não? Sim. Ela tem que ter um prazo para o funcionário apresentar o atestado. A empresa pode exigir, Pode. em 24 horas, em 48 horas, tu tem que apresentar o atestado. A empresa pode exigir sim ou não? Pode, até porque ela precisa contar com outro colaborador. Agora eu vou ensinar um negócio para ela vocês. pode não aceitar, né, no caso. Tipo assim, por exemplo, eu acho que tem um dia útil, mais ou menos, que o certo seria entregar o Eu atestado. vou ensinar uma coisa bem importante para vocês, tá? Que eu aprendi num livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Vocês não podem ser pessoas alienadas. Quantas possibilidades de resposta eu dei? Não, dei 2. Ou sim ou não, né? E quem disse que a resposta era ou sim ou não? A resposta é depende. Então, tudo que a empresa vai cobrar, isso é uma regra para tudo, não só para testado, tá? Isso vale para descontar um EPI em folha, por exemplo. Isso vale para, sei lá, dar uma advertência por uso de celular. Nós não temos um regulamento, um manual de conduta? Temos, né? Como é que eu vou dar uma advertência na Bruna porque a Bruna ficou o dia inteiro no celular particular? Eu formalizei para ela que não podia? Sim, eu formalizei. Ela tem um manual de conduta que ela sabe, então por isso estou te advertindo, uma medida disciplinar aqui para não ocorrer de novo. Então tudo que a gente for cobrar, a gente tem que antes informar. Se nós não informamos, tu não pode cobrar. Como é que tu vai dar um tapa na bunda do teu filho dizendo que uma coisa é errada se tu não explicou antes que aquilo era errado? Ele é inocente, né? Porque ele está fazendo sem saber se é errado ou se é certo. Como é que tu vai pegar a chinela e vai passar a chinela nele? Até porque hoje ele diz, pai, a professora disse que tu vai preso se bater em mim. Tem mais isso ainda. Mais desaforo. Chamar o conselho. Pai, eu vou te denunciar pro conselho tutelar, que me deu uma chinelada. Vai tomar 2 agora. Mentira, nunca dei uma chinelada na minha filha. Talvez faltou. Mas é isso. Tá? Então, assim, sempre que a gente for exigir alguma coisa, em primeiro lugar, a gente só pode exigir o que tiver base legal. Se não tá se eu não posso extrapolar a lei, né? Segundo, se tem base legal, eu tenho que formalizar de alguma forma. Isso vale para tudo. E para os atestados médicos é a mesma coisa. Então, a resposta não é sim nem é não. Cuidado quando as pessoas fizerem perguntas induzindo vocês a dar uma resposta. Sempre pensem na resposta. Tá, mas depende. Nem sempre é sim ou não a resposta. Às vezes depende. Tá? A empresa tem um regulamento, tem um procedimento, tem uma ordem de serviço, tem um manual de conduta, tem alguma forma que a empresa formalizou aquela regra e deu ciência para todos? Sim, nós fomos lá, né, Lu? Nós fomos na empresa, implantamos um regulamento para entrega de atestados. No regulamento de entrega de atestado está escrito que é 24 horas. Está escrito, inclusive, que se a pessoa não tiver condições de ir pessoalmente, não tem problema, ela pode mandar digitalizado por WhatsApp ou por e-mail, como ela preferir. A gente facilita a vida da pessoa, mas ela tem que, em 24 horas, em um dia, comunicar a empresa e mandar o atestado médico. Se não fizer isso em 24 horas, a empresa pode negar o atestado e descontar da folha da pessoa, mesmo que ela tenha o atestado na mão quando ela chegar, 3 dias depois, 5 dias depois? Pode. Só não pode exigir esse prazo quando tiver previsto na convenção coletiva do sindicato. Se tiver lá 24, 48 horas para entregar o atestado, aí vale a convenção. Entendeu? Se não tem nada em convenção coletiva de prazo para entrega do atestado, vale o regulamento da empresa. Bacana, né? Só que o que acontece? A maioria das empresas não formaliza nada, toca tudo a moda caramba e vai. Entende? Por isso que é importante vocês saberem isso, que daqui a pouco vocês ouvem lá no cliente, aqui é muito atestado, não sei o que, vocês, opa, você sabia que dá para implantar um regulamento e dar um prazo para entregar atestado e até mandar a pessoa consultar com o médico da empresa para ver se é real esse atestado aí, para entender o que está acontecendo? Porque acontece de tudo. Às vezes o atestado é falso, e a gente pega a malandragem e limita isso, né? Implantar esse regulamento, dar uma boa enxugada nesses atestadinhos falsos, né? Ou às vezes a empresa está achando que é malandragem, isso aconteceu semana passada, semana retrasada.
A empresa está achando que é malandragem da pessoa e não é, e a pessoa realmente está com problema. Acontece para os dois lados. Aí tá, beleza, vamos lá que eu acho que essa pessoa tá de sacanagem, não sei o que, não sei o que. Veio aqui a pessoa, consultou com o nosso médico, cheia de exame, realmente estava com o combo arrebentado. Entendeu? E aí nós, olha, tu achou que era assim, né, que era duvidoso o atestado, e não é, a pessoa realmente está com problema. Ela está fazendo tratamento, ela tem exames, ela mostrou para o médico e realmente ela precisa se afastar. Então, assim, isso traz meio que um equilíbrio para os dois lados. Entendeu? Mas o que acontece, digamos assim, se a empresa ela não comunica, ela não faz esse regulamento, ela pode até ter comunicado assim verbalmente, mas não fez o registro. E Ela não pode negar de receber. Não pode negar. Aí não pode. Eu cheguei 5 dias depois, entreguei meu atestado, entendeu? Ah, não vou negar o teu atestado. Por quê? Não pode, que é regra nossa. Eu não sabia. Mas em lei não diz nada sobre. Não. Se tu não tiver formalizado, não tiver formalmente registrado que a pessoa estava ciente, por isso que a gente pega a assinatura de todo mundo, entendeu? Todo mundo assinou, está ciente. Agora, se a empresa não formaliza, aí não pode cobrar. Entendeu? Por isso tem tanto papel. É burocracia? Eu pensei que era mais também pra deixar a pessoa ciente, assim, pra evitar a reclamação depois. Mas eu pensei que se a empresa, digamos, não tivesse comunicado, mas mesmo assim não aceitasse. Não, aí não pode. E assim, ó, nem tudo está escrito, o pessoal tem muita mania assim, ó, aonde está escrito que o açougueiro canhoto de olho azul com mais de 1,80 não pode dar uma cambalhota no meio da... Onde é que está escrito na lei? Nem tudo está escrito especificamente na lei. Então esse prazo, digamos, é uma determinação da empresa. determinação da empresa. Eu quero determinar que é 48 horas, que é 2 dias, pode. Agora o sindicato diz 2 dias e a empresa quer implantar um dia, aí não pode. Aí tem que seguir a convenção, tá? Então tem só essa regrinha aí. Fora isso, a empresa, o regulamento interno é da empresa. Para medidas administrativas, disciplinares da empresa. E está embasado. O que pode acontecer? A pessoa sair e botar na justiça e cobrar aqueles 10 dias de atestado, porque ela apareceu 10 dias depois com o atestado na mão e a empresa negou. Aí o que o advogado da empresa vai usar? Isso tudo, a gente sempre pensa no desdobramento depois, né? Tá, e se der uma merda e parar na justiça? A pergunta é, nós temos embasamento, tudo formal, registrado, que a empresa fez a sua parte, a pessoa que não cumpriu a dela? Temos. Então beleza, que bote na justiça. Mas se a empresa, digamos, ou os funcionários da empresa, digamos, não fazem parte do sindicato, a empresa tem que seguir É que a empresa tem que estar vinculada a algum sindicato, né? Patronal. Mesmo que o funcionário mesmo que não contribua. Mesmo não contribua, ele faz parte, porque ele faz parte da empresa, a empresa é ligada ao É naquela sindicato. categoria lá. Isso aí. Ah, entendi. Entendeu? E outro detalhe, eu acho que o Jonathan é importante comentar com as meninas, né, que elas estão chegando agora, a Dani e a Bruna principalmente, né, a questão do que é uma consulta à parte, tá? Não é... Ah, não é um ASO. não é um ASO, né? Sim. Isso aí. Então, essa avaliação não é um ASO. Outra pergunta, boa lembrança. A pessoa ficou 12 dias afastada porque se acidentou no trabalho, se for um atestado por acidente. Para ela poder voltar e ser liberada a trabalhar, ela tem que fazer um exame com o médico do trabalho para ele dar o hábito para ela? Sim. Não. Só precisa fazer exame de retorno ao trabalho quando a pessoa se afasta por motivo de doença, que é até uma mudança da NR7 recente, mais de 30 dias. Então, todo afastamento superior a 30 dias tem que fazer exame de retorno ao trabalho, desde que seja por motivo de doença. Aí, deixa eu... Isso não tinha, era qualquer afastamento de 30 dias, antes da revisão da NR7. Agora, com a atualização da NR7, veio esse termo ali, por isso que é importante interpretar, né? Por motivo de doença. E aí tem 2 afastamentos superiores a 30 dias que não precisa fazer exame de retorno ao trabalho. Com essa nova regra, quais são? Que a pessoa fica mais de 30 dias afastada do trabalho, volta e não precisa fazer ato de retorno, que antes precisava. Gestante, essa água de Emélia, só que tem 2, né? E lá em casa uma, então 3, 6, 7, A Mary veio umas de 8 vezes, aí já deu, viu? de 8 pessoas, 3 não tem nenê, ó, é a água, eu acho, da Emélia. Coisa boa, é vida. Tá gestante, fica mais de 30 dias, não fica na licença? 4, 5 meses? E volta, antes, pela regra antiga, precisaria. Pela regra nova não precisa, porque não é motivo de doença. E tem mais uma que às vezes a pessoa fica mais de 30 dias. Férias é 30. Férias é no máximo 30, não precisa.
Vocês não vão acertar. Vou dar uma dica. A pessoa talvez volte de tornozeleira. Ah, Preso. Detento. Pô, fiquei Tem alguns casos. 6 meses preso, voltei. É doença? Prisão? Não. Só se for doença mental, né? Do retardado que... Ah, não, é uma vítima dessa Mas aí ele não faz, né, exame de retorno. Não, precisa. Ah, tá. Tinha um caso lá no hospital que ele voltou com... Inclusive... Não, ali no Trabalhei no- Curtume deve ter alguns casos. Assim, ele tem não vários faz. ali. Esse dia eu fui jogar bola, sábado desse fui jogar, não fui olhar, que tô machucado. Tava um mais de tornozeleira de bola. Sim, tá bem natural. Inclusive, E foi buscar ele no sabia que hospital. tem umas meninas que acham legal e os caras compram pela Shopee tornozeleira. Ai, Mentira. socorro! Não, gente. Nossa, gente, eu já Verdade. Gente, eu passo longe, já fico lá tremer. Eu já pensava em assaltar, esconder o celular. Ah, Pronto. tem as Maria, tudo. Tem a Maria. Maria Cadeira. Pronto, Maria Tornozeleira. Tem a chuteira, que gosta dos goleiros, tem a gasolina que gosta de carro. Mas gente, tornozeleira, essa não. Tem a Maria Tornozeleira, que gosta do banho. Meu Deus. Tem gosto pra tudo, Ai, assim. Jesus. Não vai Mas duvidar é de isso. nada. Pena que tem muito pouca Maria engenheiro. Não dei sorte nessa área. Mas tudo bem, tá? Então é isso. E aqui na resolução, se vocês quiserem um dia, não tiverem nada melhor para fazer, dar uma lida, fala inclusive, ó, o médico do trabalho pode discordar do médico do INSS? O médico do trabalho pode, sim, chegou o perito lá e disse que o motivo da doença é relacionado ao trabalho. O médico do trabalho pode discordar do perito do INSS? Pior que esse emprego. Pode, Eu acho que pode. Tá falando, mas acho que agora se vai é outros 500, mas acho que ele pode Pode. contestar. Pode. Tanto é que tem lá no artigo 10º, em sua peça de contestação de nexo ao perito médico da Previdência, ou seja, está dizendo aqui que eu estou contestando. Ou seja, se eu vou contestar, não é porque eu concordei. Se eu concordei, eu não estou contestando, né? É porque eu discordei. O médico do trabalho poderá enviar documentação probatória demonstrando que os agravos não têm nexo com o trabalho. Mas Entendeu? agora essas questões psicossociais, né? Exatamente. Tudo é relacionado ao trabalho. Exatamente. Isso aí vai dar Não É tudo burnout. Contestação. Tudo Aí é o tóxico, relacionado ó, ao trabalho. a depressão que a pessoa tem da vida inteira agora é do trabalho, é burnout. Aí o cara é drogado a vida inteira, agora é toxicológico, pode até abrir CAT. Aí o cara não sei o que, é tudo jogando pra cima da empresa. Então qual que é o nosso papel? Claro que tem casos que são, de fato, são. Então a empresa que furou vai ter que pagar o preço, vai ter que tratar, Mas tem muitos casos que não são? Tem. E aí cabe a nós, como consultores, que a nossa medicina do trabalho não é carimbação de ASO. A nossa segurança do trabalho não é a linha de produção de papel, de documento para entregar o dia o fiscal está lá chegando. Não, a gente é consultor, a gente tem que analisar o problema, analisar o desdobramento disso para a empresa e achar uma solução. Né? Então esse é o nosso papel. Vocês não são técnicas nem engenheiros, vocês são consultoras. Entendeu? Então a gente tem que tratar esses temas com a empresa, né? Vou dar um exemplo para vocês, quando a gente pode discordar. Imagina aquele mesmo porteiro, tá? Que ele tá com um problema no pulso lá, porque ele é praticante de jiu-jitsu. Ele treina todo dia e aí acabou dando um problema no pulso dele. Uma inflamação, uma tendinite, sei lá eu, de fazer pegada e tarará. Que é muito comum, arrebento com as mãos, né? Sabe bem, né? É calo, é olho roxo, é assim mesmo. Só que, digamos que esse mesmo porteiro, ele trabalha num frigorífico de aves. Trabalha ali na BRF, por exemplo. Tá? Ele anota numa prancheta, abre o controle para os carros entrar, atende o telefone. A atividade dele induz, minha ergonomista, induz uma lesão de punho? Atividade de portaria? Não, zero. O cara não faz movimento repetitivo, não carrega carga, não faz nenhum tipo de esforço com o punho. Como é que vai dar uma inflamação no tendão ali? Não tem relação. Entretanto, se nós formos... Tem que comprar um fardamento contínuo. Se nós formos no decreto 3048, vim até o finalzinho dele. Agora onde é que tá o negócio? Né? Se a gente for lá no finalzinho, vier aqui no anexo 2 e procurar a lista C, o que é essa lista C? Ó, isso aqui lá o perito do INSS vai fazer.
tem o grupo de CID, olha aqui o CID-F, ó, das doenças psico, burnout, blá blá blá. Todos esses KINAI é a classificação econômica da empresa, né? Tem ligação com esse grupo de CID. Por exemplo, imagina que é uma lesão de membro superior, é M, eu acho. LM. Aqui, ó. Beleza, é um M75, um M70, não sei o quê. E do M60 até o M79 são problemas de membros superiores, tá? E aí o 1012, aqui, ó. Esse 1012, se eu não me engano, é o KINAI de atividade de abatedouros, frigoríficos, não sei o quê, de aves. Entendeu? O que o perito do INSS faz? Ele bota no sistema o CID, da lesão de punho do cara, bota no sistema o 1012 e automaticamente esse cruzamento que vai dizer tem relação com o trabalho. Estatisticamente tem relação com o trabalho. Sem avaliar o contexto. Sem avaliar o contexto. Por isso que dá esses... Por isso que dá problemas. esses problemas aí. Exatamente, tá? E aí a questão é, tem relação com o trabalho no caso do porteiro? Talvez estatisticamente quem tá lá desossando frango. Aí tu imagina o cara lá, faz 4 sobrecoxas por minuto, 17 movimentos por sobrecoxa, o dia inteiro, 8 horas por dia. Ah, tem as pausas, tem alongamento, tem ginástica laboral, mas vai em ponto de rendimento, tá? Então, se o cara que desossa frango aparecer lá com um problema no tendão, como é que nós vamos dizer que não tem relação com o trabalho? Difícil, né? Agora o porteiro, entendeu? Isso a gente chama de gestão de benefícios. Mas nesse caso, por exemplo, se ele se lesionou fazendo outra coisa, né? Ele foi no médico, provavelmente, e ele trouxe o atestado para a empresa. Uhum. E nesse atestado, mas não, também o médico do trabalho não pode contestar? Não, o atestado No sentido não. de que, não, no sentido de, assim, de que pode dizer que não foi na empresa, né? Que foi Entendi. uma lesão. Boa questão. Vamos fazer um parênteses aqui na pergunta da Lu, que é muito boa, que eu esqueci de falar. O médico, o especialista, o ortopedista lá, ele pode escrever lesão de punho, tarará, em função do trabalho? O médico externo pode dizer que aquele problema tem relação com a empresa? Sim ou não? Mas se ele sabe que o cara trabalha lá fazendo força, não sei o que, ele não pode dizer assim, isso aqui é do teu trabalho, e ele pode escrever isso no atestado? Não. Porque ele não tá pela atividade da pessoa. 2 estrelinhas. Esse é o contexto. O médico do trabalho, a Bruna resumiu ali de uma forma intuitiva, mas é mais ou menos isso. O médico externo, ele entende o contexto de trabalho da pessoa? Não. E quem disse, lembra aquilo, né? Tudo que a gente afirmar, a gente tem que ter uma base. O médico externo não pode dizer que é do trabalho. Fonte, Arial 12? Não. Fonte é a resolução do CFM, ó. Mas ele não vai registrar o que aconteceu, digamos assim? Um prontuário médico, alguma coisa? Não, se for um acidente, aí sim, né? Mas Digamos, ele se acidentou fora da empresa, não vai ter sim. foi, Sim, pode botar no prontuário do não vai ter um paciente. prontuário, né? Digamos, pra Se dizer ele que foi consultar, né? fora. Às vezes não, às vezes tu entrega o atestado, 3 dias, o cara realmente relatou para a empresa ali que machucou no esporte. Lança na folha e já era. Agora, se fizer uma consulta com o médico do trabalho, aí sim vai tudo que o médico avalia do paciente, ele vai registrando no prontuário, isso vai ficando no histórico. Desde a admissão da pessoa, todas as consultas, o periódico, todas as queixas, todos os atestados, isso vai ficando no prontuário do paciente, entendeu? Para entender o histórico pregresso daquele paciente, para saber, ó, daqui 2 anos eu vou ter uma doença. Tá, mas essa doença foi desencadeada pela empresa? Não sei. Aí vamos olhar o histórico do cara. Onde que olha? Se o médico foi embora, se o médico morreu, como é que eu vou saber o histórico do cara? Tá no prontuário? Todos os exames complementares feitos, etc. Eu digo que normalmente, até quando acontece acidente de trabalho, né? A gente pede as documentações médicas e vem tudo prontuário. Aí eu imaginei se fosse a pessoa se acidenta assim fora do trabalho e ela vai com o médico, mesmo que não é do trabalho, ele vai ter algum registro do que aconteceu Não. mesmo? O médico externo vai avaliar a lesão. Não tem prontuários assim no hospital? Nada que Não, possa isso não. pedir? Isso não. No hospital vai avaliar a lesão, vai fazer o registro ali. Se em órgão público eles até fazem a notificação para o SINAM, que é o sistema público, avisando que foi acidente de trabalho, e aí já fica uma lacuna ali, tá, mas você já teve registro lá que foi acidente de trabalho, cadê a CAT? Porque quando é acidente, a empresa tem que emitir a CAT, e aí não se discute que é do trabalho. Mas aqui a gente fala mais de doenças, né? Sim. Entende? Quando é acidente. Tem a CAT, foi registrado, foi na empresa, não tem o que discutir. Agora uma tendinite, foi no trabalho ou não foi? Não sei. Aí precisa de uma avaliação, entendeu? E o médico externo, ele pode
atestar que foi no trabalho? Não, não pode. Quem diz isso? A resolução do CFM. Olha aqui, ó. Ao médico assistente é vedado, é proibido, é vedado determinar o nexo causal sem observar o que está contido nos artigos e incisos acima. Olha aqui. Ele não pode, a não ser que ele conheça todas essas informações. Puxa, eu vi um susto. Não pode continuar. Porque aconteceu um caso, tá? Não pode, desde que ele conheça. Assim, imagina um ortopedista dizer, ó, isso aqui é do trabalho, e fazer um documento, um parecer, e entregar na mão do trabalhador pelo INSS, já dizendo que é do trabalho. Isso vai ser considerado acidente de trabalho, porque a doença se considera acidente de trabalho, vai ser um benefício B91, a pessoa vai ter estabilidade no emprego, vai impactar no FAP da empresa, pode custar 200, 300, 500 mil para a empresa. Essa decisão do médico assistente, ele não pode fazer isso de uma forma leviana, de uma forma, entendeu? Então, para poder atestar, tanto o médico do trabalho como o médico externo deveria conhecer o histórico, a história clínica ocupacional atual e pregressa do paciente, ou seja, tem que ter acesso ao prontuário lá da empresa. O médico externo tem acesso a isso? Não. O estudo do local de trabalho, o estudo da organização do trabalho, que é o contexto de trabalho dele. O médico externo conhece detalhadamente as atividades, pesos, movimentos, pausas, os programas preventivos. Conhece tudo isso da empresa? Não. Os dados epidemiológicos, tá, mas naquela população de trabalhadores, é comum, já tem histórico de acontecer aquilo, ou é um caso isolado, tem dado epidemiológico? Não. Literatura científica ele tem, né? Beleza. Ocorrência de quadro clínico ou subclínico em outros trabalhadores? Como é que ele vai saber isso? Não tem essa informação. Identificação dos riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e estressantes. É melhor ele nem se envolver. Tá entendendo? Então, É melhor o médico de fora nem se o envolver. médico do trabalho tem acesso ao PGR, à análise ergonômica, ao PCMSO da empresa? Não. Entende? Depoimento e experiência dos trabalhadores? Claro que não. Entendeu? Então, se não conhecer tudo isso, é vedado ele atestar que é do trabalho. É bom ponto que tu levantou. E aí eu tava falando do quê? Da perícia, né? Inclusive, o próprio perito, não só do médico assistente, mas do perito INSS. Então, se cruzou lá CID-CNAE, acabou a perícia. Ele não vai falhar contexto. Então, cruzou a estatística. Quem são as partes interessadas numa perícia? O INSS, que vai tentar não conceder para não gerar custo para o INSS, normalmente é assim, né? O trabalhador, que precisa do benefício, e a empresa, que pode ter reflexos para a empresa, tributários, estabilidade do emprego, recolhimento de FGTS. Quando a pessoa se afasta por motivo acidentário, a empresa continua recolhendo FGTS, 8% ao mês, depositando para a pessoa. Quando é por motivo pessoal, não recolhe o FGTS. Entende? Então tem mais essa diferença que gera custo para as empresas. Tudo isso. Só que assim, lá na hora da perícia das três partes, quem é que está presente? O trabalhador e o INSS, cada empresa. Por isso que a empresa pode se manifestar enviando documentações por parte da medicina do trabalho, de médico para médico. Entendeu? E isso a gente faz na gestão de benefícios, na gestão de afastamentos da empresa. Avalia se tem possibilidade de nexo. Ó, o cara tem problema de tendinite e trabalha no frigorífico. Se lá na perícia vai botar lá, vai cruzar. E agora o que a gente faz? Não, já vamos antecipar e vamos mostrar para o perito que não tem nada a ver. Como é que a gente faz isso? Pode usar todos os documentos, PPP, PGR, análise ergonômica da empresa e o médico fazer um parecer. Dizendo, olha doutor perito, senhor perito, tô falando de uma forma chula aqui, né, mas eu sei que se o senhor botar os numerozinhos aí na sua telinha, vai dizer que é do trabalho, mas neste caso não é. Por quê? Porque o cara faz essa atividade, tá aqui a análise ergonômica, parari, e não tem como essa lesão, essa doença ser desenvolvida pela atividade que ele faz aqui na empresa. Por esse motivo, solicitamos a não aplicação do nexo epidemiológico. Já comunica isso, já deixa explícito isso para o perito na perícia. Que aí evita do teu trabalho ver que foi 91 o benefício acidentário, ter que protocolar contestação, esperar julgamento. Aí é mais moroso, é mais demorado esse processo, entendeu? O que eu indico sempre para as empresas é fazer isso antes. Tu ia perguntar? É que nesse caso, assim, o médico do trabalho também pode solicitar, digamos, os prontuários antigos para, digamos, que o funcionário tenha
um médico que ele sempre trata a doença dele. Pode. Provavelmente, se ele tem uma doença fora do trabalho, a doença já vai ter sido gerada antes, Pode. da admissão dele. E olha só, bom ponto também. Ganhou uma estrelinha só pelas perguntas boas que tá fazendo. Concorrência pra Bruno. Cadê, ó? E é onde nós ia chegar, que a gente faz isso, inclusive, tá? Cadê? Olha aqui. Isso aqui, ó. O médico assistente, ou seja, o médico de fora, ou especialista, ao ser solicitado pelo médico do trabalho, deverá produzir um relatório ou parecer com a descrição dos achados clínicos, prognóstico, tratamento, exames realizados e possíveis queixas relacionadas ao do trabalhador. Por quê? Porque eu vou pegar tudo aquilo que o médico vai ter que me passar, e não é assim, faz isso se tu quiser, doutor. O médico deverá. Quando a gente faz a leitura de bases técnicas e bases legais, vocês têm que ficar muito atentas aos verbos. O verbo é que vai dizer. Se tivesse aqui, poderá, seria obrigatório? Não, pode, né? Tá? Dani, tu pode correr hoje tardinho, tá? Tá obrigada? Não. Não, agora assim, ó, Dani, tu deve correr hoje tardinho. Deve de dever. Entendeu? Então, os verbos, eles são muito importantes. É obrigatório. Ontem até me fizeram uma pergunta. É obrigatório. Qual foi a pergunta? Era sobre CIPA? Não, era sobre AEP. É obrigatório fazer AEP junto com o PGR? Obrigatório não. Pode ser feito com o PGR. Pode, do verbo poder. Agora, é obrigatório fazer AEP. Isso é obrigatório. Então, ou seja, a resposta para a pergunta da pessoa era não. É obrigatório fazer AEP junto com o PGR? Não. É obrigatório fazer AEP. Mas tu pode fazer junto com o levantamento de perigos do PGR. Mas se eu não fizer junto com o PGR, aí tu vai ter que fazer em outro momento. Igual, vai ter que Ou seja, vai ter que fazer igual. Mas entende que a resposta aí, se eu responder sim, estava errado? Que não é que deve. Pode. Então, os verbos, quando a gente faz essa leitura, os verbos são muito importantes. Eu até queria fazer uma colocação ali, referente até essas questões psicossociais. Teve um caso uma vez, eu peguei o trem andando assim, mas eu vi o nexo causal ali do especialista. Foi solicitado pelo médico do trabalho, né, avaliar a funcionária, e ele, no parecer dele, ele não deu nexo causal com o trabalho. O especialista, ele já colocou um parecer, Ótimo. não dando nexo causal. Mas tem casos que pode o especialista dar nexo causal ao trabalho? Assim, primeiro, parabéns para esse médico aí, que teve esse cuidado todo, né? Então, o médico especialista, da mesma forma que o médico assistente pode pedir ao especialista, olha aqui, ó. Era um psiquiatra, na verdade. O médico do trabalho, ao ser solicitado pelo assistente, também deverá produzir. Então, esse médico fez isso. É uma via de mão dupla. O médico do trabalho, entre médicos, se é para o melhor tratamento do paciente, entre médicos eles têm o dever, pelo Código de Ética Médica, inclusive, de trocar informações. Entendeu? Então, se o médico do trabalho quer saber os motivos do afastamento para ver se não tem que melhorar o ambiente, da mesma forma, o médico assistente, ele pode pedir para o médico do trabalho mais informações para ele entender se é originário do trabalho. Então, tem essa troca. O que esse médico aí fez? Solicitou as informações do médico do trabalho, fez a correlação e entendeu que não tinha nexo. Isso é... É legal. Sim, pode. Isso pode eu tava fazer. me assustando quando eu disse, meu Não, Deus, não. porque no relatório lá tá tudo... Ai, gente, eu fiquei nervosa. O que o médico assistente não pode é presumir. Isso aí é do teu trabalho. Tirou da onde? Da bunda? Não, e é bem interessante esse relatório do nexo causal do psiquiatra, porque ele é, claro, né, isso é bem restrito de médico para médico, mas como nós, enquanto CESMIT, a gente até teve ali um acesso, mas do psiquiatra ele conta desde lá do início da infância da pessoa, então é bem extenso, é bem interessante se um dia tiver... Né, quer um exemplo? A modinha, burnout, tá? Eu não sou médico, não posso falar, mas o que eu já vi médicos explicando. O burnout é muito discutido. Tem médicos que já dão logo, dizendo que é do trabalho, tem outros que não, peraí. Ele tem caráter... O diagnóstico do burnout, ele é por exclusão. Primeiro, para ver se a pessoa não tem um transtorno bipolar, se a pessoa não tem depressão, se a pessoa não tem transtorno adaptativo, não sei das quantas. Síndrome lá. Se todas as respostas forem não, e a única causa que sobrou é o trabalho, aí é burnout.
Só que o que acontece? A pessoa é depressiva da vida inteira, toma remédio há 10 anos. Mas começou a trabalhar faz meio ano aqui. Mas o trabalho foi o problema. Entende? Então já tem essa discussão muito forte aí. O Marcos Mendanha é um médico, ele é médico e advogado. Ele trabalha muito isso aí, né? E é muito modinha. O que é melhor que dizer assim? Ai, nossa, tô afastado do trabalho porque eu era muito pressionado, eu tinha muita carga de trabalho, acabei ficando... É até bonito, né? É até honroso dizer, nossa, eu trabalhei tanto que... Entendeu? Ou tu dizer assim, ó, não, eu tenho depressão. Eu tenho meus problemas, né? Problemas pessoais, a minha vida toda, tenho minhas fragilidades. Depressão é muito genético. É muito genético. Tem o fator ambiente, mas é muito genético a depressão também. Tem pessoas que têm tendência a ser mais depressivas do que outras. Ou seja, é congênito da pessoa. E aí tu diz assim, não, eu tenho fragilidades, eu tenho fraquezas e eu fiquei deprimido e eu estou doente. O que é mais aceito pela sociedade? O que é mais bonito de falar? Ai, nossa, trabalhei demais, olha só. Sim, trabalho tá me matando. É isso aí. Tu terceiriza a culpa, né? Tu glamoriza a doença. Então tem muito essa discussão, entendeu? Então é importante isso. E agora vem os fatores psicossociais, entende? A gente vai ter que... Mas sabe que teve um serviço meu. E não estou dizendo que o trabalho não possa Sim, mas isso mas o ambiente, é todo mundo. Teve um serviço meu que eu nunca tive problema em nenhum serviço, mas foi um trabalho que eu chorei muito, que eu ia pro banheiro chorar, porque os donos simplesmente chegavam e diziam assim, vai ficar sentado, vai atrás, vai pra rua, faz isso, faz aquilo. Uma coisa que eu admiro muito de vocês aqui, que vocês dão parabéns pra quem tá grávida, porque no meu serviço a mulher chegava e dizia assim, Deus que me perdoe, tem que engravidar. Eu quero filho no mundo. Ai, gente, isso é horrível de escutar. Lógico. Sim, principalmente. Uma coisa que é uma das coisas mais importantes da tua vida, que é um filho. Aí chega alguém e te repreende por isso. Não, eu vou te dizer, eu não sou mãe nada, sabe? Mas aquilo me incomodava muito. Eu sei. Tipo assim, ó, eu tive colega de serviço que teve filhos, teve um filho, depois de um ano e pouco teve outro filho. Pra que fazer outro filho? Isso é mais custo pra empresa. Gente, não tem noção. Eles ficavam, por isso que eu disse. Eu admiro você que nem o Rodrigo chegou lá na sala, deu parabéns, tu deu parabéns, sabe? Porque eu não via isso dentro da empresa. Parece que, tipo assim, ó, parece que tu estando grávida, parece que tu era uma desgraça pra empresa. Pra mim Juro. foi bem diferente. Juro, Essa gente. última gravidez. Essa última gravidez, o gerente do meu posto me botou a abastecer quando ele descobriu que eu estava grávida. Que legal. Pra ver se pedir demissão, provavelmente. Isso eu acho que é uma coisa. Isso É que um lugar, ninguém pode, né? é um lugar Produto tóxico, químico, sabe? né? Foi um lugar, tipo assim, foi um lugar que não foi só comigo, mas foi vendo as outras, o jeito que eles tratavam as outras empresas, sabe? E é uma empresa grande, hoje eu me dou bem, saí lá de boa, me dou bem com as funcionárias, tudo. Só que os patrão, nossa, era assim, ó, era uma pressão, sabe? E não só comigo, mas tipo assim, eu vendo as pessoas também. E aí foi onde eu falei, não, quero sair. Chegou um dia que eu peguei minha cartinha e disse assim, pode me demitir. Ah, mas não sei o que, não quero saber, pode me demitir. Eu não quero mais trabalhar aqui. Mas até Chegou isso no que eu ia limite. dizer, normalmente quando é em casos assim que é por causa da empresa mesmo, já não é uma única pessoa que reclama, né? Não, é Não, cultural. exatamente. É cultural. Eu digo uma coisa pra minha filha, que ela tá com 15 anos, talvez já tenha namoradinho, não sabe, ou se não tem ainda, logo vai ter, né? Tipo assim, filha, o dia que tiver outro namorado, olha como é que ele trata o garçom, que é a pessoa que tá servindo ele. Se ele tratar com educação, agradecer e tal, é porque é um cara legal, entendeu? Tu olha, observa como trata as outras pessoas, porque um dia é assim que ele vai te tratar. Hoje de manhã eu Dani tava falando ainda, porque eu não tenho problema, digamos, de ter relacionamentos onde é que as pessoas já tenham filhos, tá? Isso pra mim é uma coisa muito normal. E aí a Dani falou assim, mas tu tem que, digamos, tu vai entrar na vida da pessoa e ela já tem filhos, entendeu? Então tu tem que aceitar aquilo. Tu já tá ciente. Tu já tá ciente disso. Eu falei assim, exatamente. Combinado, Só que né, uma coisa eu olho muito antes de me relacionar com uma pessoa que tem filho. O jeito que a pessoa trata os filhos. Isso é muito importante. Porque, tipo assim, se eu quero ficar com uma pessoa que tem filhos e ele tratar os filhos dele mal, eu não quero ter filho com aquela pessoa. Exatamente. Eu não tenho pai. Só que eu olho muito em relação a isso, sabe? Tipo, é uma coisa, não trata bem os filhos, não fica com os filhos, tipo, obrigação da mãe. Peraí, não vai rolar. E da tua parte também, né? Se tu rejeita o filho da pessoa, entendeu? Mas, tipo, isso não é um problema pra mim, nunca foi, sabe?
Tipo, se eu tô me relacionando com uma pessoa que tem filho, eu sei que vai vir com o filho junto. Então, pelo menos, trato o filho bem, entendeu? Senão, eu não vou querer me relacionar com uma pessoa Lógico. desse jeito. Lógico. É isso, mas assim, empresas e empresas, né? Não tem jeito. Nós precisamos de produção, nós precisamos de um nível de qualidade, que a gente tem uma filosofia, a gente tem a gente sabe o que a gente quer entregar para o cliente, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o quanto a gente quer crescer, e por isso a gente precisa de bons profissionais. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem seu, seu empenho, cada um tem suas qualidades, cada um tem suas limitações, isso é normal. A gente exige isso de alguma maneira? Exige, entende? Agora, acima disso, nós somos seres humanos, né? Entende? Além da coordenadora do setor técnico, além disso, ela é a Aline, né? Além da técnica de segurança, é a Bruna, então, é uma pessoa. A gente jamais vai tratar uma pessoa como se fosse um número, né? Então isso não faz parte da nossa... Se precisar, já aconteceu, se precisar um dia, não é compatível mais com o que a gente precisa, tentamos de todas as formas, não deu. Já aconteceu, né? Mas isso já aconteceu. Infelizmente, nem todo mundo, e não é que a pessoa é ruim, talvez para esse contexto não se adaptou. Cada um tem sua habilidade, tem seu jeito, talvez ali em outro lugar vai ser excelente, entende? Então isso a gente avalia friamente, tecnicamente, porque somos uma empresa. Agora, tratar com desrespeito a pessoa, falar esse tipo de coisa, jamais. E é chato, digamos, tu tá como se for, digamos, imagina acontecer um negócio desse aqui, que é um lugar que tem mais mulheres do que homens. Sim. Vai ficar muito chato, sabe? Lógico. Aí todo mundo vai ficar tipo assim, meu Deus, não posso demonstrar minha vida dentro do meu serviço, coisa assim, sabe? E assim, sendo bem honesto, transparente, é uma coisa que de certa forma reduz a nossa capacidade? Óbvio que sim. Ficar 4, 5 meses sem uma pessoa e etc. Lógico que sim. Agora, quando a gente decide contratar mulheres, a gente sabe que isso pode acontecer, que é normal. Como o cara, quem disse que o cara lá não pode fazer uma cagada e ser preso, por exemplo. Aí também contrata esse tipo de cara. Não existe, são pessoas. Não pagou pensão. Hoje em dia, as empresas têm muita opção. Mas sabe que eu fui numa entrevista de emprego e uma das coisas que a mulher me perguntou se eu queria ter filho. Eu também já participei de entrevista. Aqui, tá de prova. Isso é E discriminatório. aí eu respondi pra ela, olha, se eu tivesse um filho, pode ter certeza que eu seria muito mais feliz do que eu sou hoje. E eu não fui contratada. Aí subiu a legendinha do filme e acabou. Eu ia dizer, agora eu também participei, também não fui. Também me perguntaram. Sim, qual é a resposta que a pessoa quer ter pra isso, né? E se a pessoa não quiser e depois acaba engravidando? Pois é. Mas já teve empresa também que o senhor me perguntou e eu falei que sim, que eu pretendia ter filhos, mas não na época, porque na época era bem nova, e eu fui contratada igual. Sabe? Não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra, tá? Na época eu não queria. Ainda continua querendo. A Camila teve 2 gestações, a Débora teve uma gestação, a Jéssica até nem pediu demissão porque não ia ter creche, não sei o que, e tempo depois a gente recontratou ela, então tu vê que isso não é um problema e nunca nos atrapalhou. A gente tem que aprender a se organizar, né? E assim, se uma empresa é tão desorganizada, tem uma equipe tão frágil, que uma pessoa saindo por um período vá trancar todos os processos, é porque alguma coisa está errada, né? A empresa tem que andar, entendeu? Com a pessoa de férias, com a pessoa de licença, com a pessoa doente, a empresa não pode parar, tem que ter os outros para dar o suporte, né? Beleza, mas voltando aqui, Então, alinhado com isso aqui, que o médico pode solicitar, o que a gente implanta nas empresas, tá? O regulamento, um regulamento interno para atestados médicos. Nós chamamos de regulamento, pode chamar de outro nome? Pode, não tem problema. Mas por que é bom a gente tratar isso? Porque vocês, quando perceberem no cliente alguma queixa, ou até vocês mesmos podem perguntar, tem muito problema de atestar. Normalmente isso aqui é importante, onde precisa muita mão de obra de um nível assim mais braçal, tá? Frigorífico, curtumes, calçadista e por aí vai, tá? Precisa muita mão de obra braçal, alimentício, tem muito isso, entende? Que aí o pessoal meio que bota atestado e já era. É aquela mão de obra que se me demitir aqui eu consigo ali na esquina amanhã. Infelizmente, é ruim falar isso? Mas é verdade.
E infelizmente existe uma cultura do atestadinho. Atestadinho. Final de ano que aparece atestado, feriadão que aparece atestado, para emendar um feriado. É a coisa mais linda do mundo, né? Sexta-feira, passa na frente da UPA. Gente na UPA. Sexta-feira de manhã é aquela fila. Ou domingo de noite. Todo mundo. Ai, que horror. Eu passo na frente da UPA pra ir embora. Carnaval, então, vixe. Aí tá de atestado e o Instagram lá, o story tá na praia, né? Não tem nem vergonha. Tem nem vergonha. Não, mas é que tem tendinite, né? Eu só vim aqui relaxar um pouco. Eu fico com as pernas, não vou precisar. Beleza, mas é isso. Aí a gente implanta o regulamento interno, que fala da entrega do atestado, 24 horas, como apresentar, tem que mandar para a pessoa tal, no número tal, pode ser pelo WhatsApp, depois entrega via original no retorno. Na data do retorno, tem que ter o atestado original assinado pelo médico. Validação. A validação do atestado médico poderá passar por avaliação e validação com o médico do trabalho, que poderá solicitar o comparecimento a uma consulta para investigar as queixas, sintomas, visando correlacionar com o trabalho, no intuito de identificar problemas e propor melhorias. Ou seja, tudo certo, é uma coisa que é real, que a gente tem que fazer mesmo. Agora, se a pessoa estava de malandragem, não vai ter o que explicar, aí é outra história. Aí a gente trata como exceção, né? Uma via de regra, a gente quer saber para propor melhorias. O médico do trabalho poderá aumentar ou reduzir os dias de atestado. A pessoa já está ciente disso. Peraí, eu acho que esses 5 dias tu ainda não tá evoluindo bem. Eu vou te dar mais 3 dias. O médico do trabalho pode fazer isso? Pode. Da mesma forma que ele pode reduzir, tá? Não é obrigatório que conste CID, isso está no próprio regulamento da empresa. Ao contrário de empresas que exigem o CID, nós colocamos no regulamento que não é obrigatório, a pessoa está ciente e a empresa está ciente também. Mas caso o paciente autorize e o faça constar, poderá facilitar a avaliação e a validação. Talvez, dependendo do CID, o médico do trabalho não vai chamar a pessoa. Não, está aqui o CID, então a pessoa está com tal problema, nem precisa avaliar. Só valida o atestado e pronto. Facilita as coisas, né? Não, eu não autorizo meu CID. Beleza, então talvez o médico tenha chamado. Olha, nessa de segurar em cima. Eu fiz um treinamento lá no incubatório de Caxias uma vez. Eu atendi o incubatório de Inácio Pintinho da BRF lá em Caxias. Era uma desgrama, eu tinha que ir às 4 da manhã uma vez por semana, quase morri várias vezes. E eu não nasci para dirigir de noite. E eu fui dar o treinamento de CIPA, e aí botei o bonequinho pro cara fazer a respiração boca a boca. Tinha que soprar. Só que pra passar o ar, justamente o boneco, tu tinha que levantar o queixo dele, levantar a nuca, pra fazer isso aqui com a via aérea, né? E se tu fazia assim, o bonequinho tinha um negocinho que fechava e o ar não passava, justamente pra tu aprender a treinar. E o cara abaixou, ficou de 4 apoios, assim, né? E a hora que ele soprou, que o ar não saiu pra frente. Cara, era 10h40. Não, acabou. Era 15 para as 11 horas de treinamento e até meio-dia. Eu parei, né? Gente, vamos dar uma pausa aqui. Acabou. Não, vamos ir pro intervalo já, a gente volta depois Deixa eu colar aqui pra todo mundo se recompor, né? Não. Fecha no quartel. Eu falei com a menina lá, que até inclusive essa menina que tava no curso hoje é casada com esse cara, inclusive. E ela inclusive fez curso de técnico de segurança, hoje ela é técnico de segurança. E ela falou comigo tempo atrás e ainda, agora 15 anos depois, ela lembrando, lembra do curso de civil que o Valmir lembra? Mas é isso, tá? Então, beleza. Então a gente implanta isso aqui, deixa todas as regras claras, formalmente. Agora sim, se a pessoa não entregar em 24 horas o atestado, a empresa pode negar de receber? Pode. Entendeu? É isso, tá? Mas pode então consultar com outro médico e aí apresentar. Aí, beleza. Aí é gestão de pessoas, né? Aí é questão de conversar, para entender e tal. Ninguém vai usar isso para ter alguma vantagem sobre a pessoa, para não pagar o dia dela na folha. Não é isso. Não é isso. Mas é para manter as coisas organizadas, né? E quando necessário, a gente faz esse tipo de solicitação aqui, ó. Solicitação de parecer. Isso eu fiz um hoje. Eu não, né? O Carlos fez. Prezado médico assistente, visando melhor conduta do tratamento e avaliação de possível correlação do estado de saúde do paciente com o ambiente de trabalho e eventuais melhorias no ambiente, conforme... Aí eu já boto a faca no pescoço, né? Conforme
parágrafo 5º, artigo 1º da resolução do CFM e regulamento interno da empresa, solicitam parecer nos achados clínicos, exames realizados e tratamento prescrito. E aí bota o atestado, o paciente, a cidade, qual é o médico, qual é o CRM, o trecho da resolução, ipsis literis. O que é ipsis literis? Não sei. É exatamente como está escrito. É umas palavras em latim, não sei o quê, que Não usa, pode falar em português. que os advogados usam para parecer mais inteligente. Entendeu? Ipsis literis, que do mesmo jeito está escrito naquela porra lá. Entendeu? Com a devida vênia, com não sei o quê. É isso. E aí o médico do trabalho assina e a gente formaliza, ou por um e-mail, ou por um e-mail com confirmação de leitura, né? Ou, em último caso, manda pelo correio com a AE, com aviso de recebimento. Quem recebeu assina e volta o recebimento, né? Sabe no e-mail quando bota ali confirmação de entrega? No correio, no papel tem isso também, que é o AE. E antigamente, não sei se vocês sabem, existia uma coisa chamada carta, que as pessoas mandavam, que era um papel escrito que uma pessoa carregava e entregava para outra pessoa. Isso era, hoje em dia se chama WhatsApp, né? É isso. Mais rápido. Eu posso sair pra Sim. Sim, estão liberados. Eu também estou finalizando aqui. Então, assim, por que eu comecei lá com o atestado médico, com a resolução, para vocês entenderem aonde que nós, como medicina ocupacional, podemos interagir com esse problema que as empresas têm, tanto para melhorar o ambiente, como para reduzir o absenteísmo. A gente implanta o regulamento e, quando necessário, o médico pode interagir com o médico da pessoa. Aí chama a pessoa, registra em prontuário, entendeu? Beleza? Foi útil? Aí agora, quando vocês verificarem essa situação, vocês já têm uma habilidade a mais de, opa, isso aqui pode ser interessante. Talvez não ter dúvida, mas pelo menos conversa. Sei igual aquela vez que nós chegamos lá na Granja, a gente fazendo Dupla Nova, lembra da entrada do CID, do papel? Que tinha na entrada? Ah, pois é. Socorro. Entramos de supetão na recepção e já tinha um papel lá que era obrigatório ter CID. Um pai no papel na recepção. Um dia na hora já falou, gente. Sim, cheguei numa empresa, né, pra fazer uma visita técnica, eu e a Débora, tinha um papel bem grande lá assim, ó. Somente serão aceitos atestados com CID. Ah, Jesus. Enorme. Bem legal. Na portaria, no mural da Sim. empresa. Aí o funcionário pega, tira uma foto, entrega o atestado. Não, eles não aceitam, manda pelo WhatsApp o chefe responde, não, sem CID não vão atestar. Dá um print e processo. Entendeu? E eu já vi mais empresas, tá? Não na portaria assim, mas dizendo que não, nós não recebemos sem CID. Sim, Tá, mas bastante empresa. E tu Já me perguntaram. formalizou mas- isso? Sim, tá no documento que a gente faz na admissão. Tu entrega isso pro cara, com as regras, entrega. Mas o jurídico avaliou, então tá tudo Não, certo. o jurídico das empresas ultimamente estão melhor que o outro. Assim, ó, tem empresa de segurança, trabalha muito, que nem sabe. Bom, tem engenheiro, tem técnico que fala que médico não pode contratar ser médico, porque tirou da onde? Fonte Arial 12, né? Não tem. As pessoas falam com achismo. Eu acho que é isso. Tá, tu acha. Achar não me adianta nada. Qual é a base técnica? Que não sabe. Tem empresa de segurança, trabalho ruim, tem contabilidade ruim, tem advogado ruim, tem profissional ruim em todas as áreas, tá? O que pra nós é excelente, fica muito mais fácil da gente ser bom. O que acontece muito, que eu já percebi muito, é essa questão ali dos atestados de especialistas, né? Ah, eu fiz uma cirurgia tal, enfim, é um problema bem específico, né? E o médico do trabalho, ele não querer contestar aquele atestado. Ele disse, não, a parte quando terminar os dias do atestado dele, a gente avalia ele. Mas eu não posso reduzir. E aí tem muito médico que dá mole, né? Tipo, eu não quero me indispor, Parceiro, daqui a pouco é amigo, Aham. daqui a pouco é assim, ó. Eu não vou questionar ele, porque um dia ele pode me questionar. Ou eu devo um teve- favor pra ele. A gente teve né? um caso na Ah, Heineken de um show. funcionário que ele foi no médico externo e o médico falou que o problema dele era relacionado à atividade, porque o cara falou que ele fazia atividade com esforço físico. Quando ele passou com o Carlos e trouxe todos os exames dele, aí o Carlos mostrou, né, pesquisou ali, mostrou pra ele que na verdade a doença dele é uma doença genética que ele tem lá desde os 15, 16 anos. E ele foi afastado agora e o perito também colocou lá, não colocou Que não é relacionado ao nada trabalho, né? relacionado ao trabalho. Ou outro caso assim, ó, de uma empresa aí. A pessoa afastou por CIDF, que é problema em função de fator psicossocial, vamos dizer assim, né?
E aí, 14 dias. Bom, mais um atestado, a pessoa vai para o INSS, porque tem a regra dos 15 dias que pode somar atestados dentro de um período de 60 dias, né? Só bota 5 dias, 2 dias, 4 dias. Se for pelo mesmo motivo, tu soma os atestados, quando passar de 15, tu já não aceita mais os atestados. Não, os 15 da empresa a gente já... Agora, se tu precisa mais tempo, tem que ir para o INSS. Só que o INSS pode entender que aquilo tem relação com o trabalho, né? E aí, o que a gente fez? O médico da empresa entrou em contato com o psiquiatra da pessoa, pediu um parecer, tarará, o psiquiatra passou, que a pessoa já faz tratamento há 3, 4 anos com ele, tarará, o problema é esse. Claro que eu sei superficialmente, porque eu não posso ter as informações médicas, né? E o médico da empresa registrou tudo isso em prontuário da pessoa. Tem alguma coisa errada nisso? Não. A gente está tirando algum direito da pessoa? Não, porque não tem relação com o trabalho de fato. Entende? É um problema pessoal da pessoa. Precisou se afastar? Beleza, pode se afastar. Precisou de benefício? Beleza, pode de benefício. Só não vamos botar na conta da empresa injustamente. Entende? Isso foi pro prontuário. 2 coisas. O dia que a pessoa eventualmente for desligada, ela pode entrar com uma ação dizendo que a empresa, que ela ficou doente por causa da empresa, ela quer uma indenização? Pode. Entrar com a ação? Pode. Pode pedir. Ah, ela só não vai ganhar? Ela só não vai ganhar. Ah, porque tá. aí numa perícia médica a gente vai ter todo o embasamento, né? Olha aqui, ó, a pessoa já fazia tratamento prévio antes da empresa, já teve parará. Entendeu? E outra, se, não no desligamento, mas se ela precisa ir para a Previdência e ela faz a perícia e a perícia dá um B91, nós temos aquele subsídio todo ali para contestar e reverter o B91 no 31, evitando que impacte no FAP da empresa e custe milhões às vezes. Tem um cliente que eu atendo que um benefício custou um valor X. Um benefício foi 91, custou um valor X para a empresa. E foi CDF. Chuta um valor, quanto custou um afastamento no INSS? Mas chuta bem alto. 100 mil. Chuta mais alto. Poxa. Sei lá, 170 mil? 1,4 milhões. Um afastamento. Um afastamento custou 1,4 milhões de reais. Porque um afastamento jogou o FAP de 0,5 para 1 ponto alguma coisinha. E aí, como a folha de pagamento era muito grande, o cebolinha. Nem vai no dicionário, tá? Mas jogou, então o tributo dobrou o tributo da empresa. E como aquele benefício impacta por 2 anos, então foram 26 folhas de pagamento, né? 12 meses mais os 13º, aquela folha multimilionária da empresa. E aquele um benefício calculado na ponta do lápis custou um pouquinho mais de 1,4 milhão. Que loucura. Tá vendo a importância do nosso trabalho? Claro que uma empresa pequena o impacto vai ser menor, porque é proporcional à folha de pagamento. Mas se perder 1,4 milhões para quem fatura 1 bilhão por ano é uma coisa. Perder 100 mil para quem tem uma empresa de 40, 50 funcionários, a proporção do impacto financeiro é o mesmo. Concorda? Pô, se eu perder 100 mil, eu choro em tailandês. Entende? Agora, talvez 100 mil para uma empresa gigante é troco. Não é tão impactante, não é relevante para o negócio. Agora, 1,4 milhão, não. Agora eu também vou chorar contigo em tailandês. Claro, porque proporcionalmente aí o impacto se equiparou. Faz sentido? Olha a importância do trabalho nosso. Olha a importância do nosso trabalho. Beleza, meninas? Obrigado. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Uma excelente semana.